Imagine um experimento que desafia tudo o que sabemos sobre talento e genialidade. No coração desse experimento está a crença ousada de que qualquer criança, sob as condições certas, pode se tornar um gênio. Este é o experimento Polgar. Laszlo Polgar, um pedagogo húngaro com ideias revolucionárias, propôs que a genialidade não nasce, mas é criada. Ele acreditava que, com o treinamento adequado e a dedicação, qualquer criança poderia alcançar níveis extraordinários de habilidade em qualquer campo escolhido. Polgar decidiu provar sua teoria de uma maneira extraordinária. Ele planejou criar um gênio. O palco para essa experiência não foi um laboratório, mas sim a própria casa de Polgar. E os sujeitos de seu experimento? Suas próprias filhas. Longe de ser um experimento frio e impessoal, o experimento Polgar foi uma jornada de descoberta, amor e aprendizagem. Em um mundo onde o talento muitas vezes é visto como um dom misterioso e inato, Polgar se propôs a desmistificar essa noção, oferecendo uma visão radicalmente nova sobre o potencial humano. Neste contexto, surge a história fascinante e inspiradora das irmãs Polgar, cuja jornada não apenas desafiou as normas, mas também deixou uma marca indelével no mundo do xadrez e na forma como entendemos a educação e o desenvolvimento das habilidades humanas. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o mundo estava em meio a grandes mudanças. A Guerra Fria dividia o globo, a Revolução Cultural estava em plena ebulição, e a educação era um campo de intensos debates. Foi nesse cenário que Laszlo Polgar decidiu implementar suas ideias audaciosas. A Hungria, então sob um regime comunista, valorizava enormemente a educação e o desenvolvimento intelectual. O xadrez, em particular, era uma atividade amplamente respeitada, sendo visto não apenas como um jogo, mas como uma disciplina que fomentava o raciocínio lógico e a estratégia. Polgar viu nesse ambiente uma oportunidade única para testar sua teoria. Ele acreditava firmemente que qualquer criança poderia ser moldada para alcançar a excelência, contanto que começasse a treinar desde cedo, em um ambiente estimulante e com métodos pedagógicos adequados. O sistema educacional da época, focado em currículos rígidos e padronizados, parecia para Polgar uma oportunidade perdida de cultivar talentos especializados. Foi assim que, contra o pano de fundo de uma Hungria que valorizava tanto a educação quanto a competição intelectual, Polgar começou a preparar o terreno para seu experimento. Ele sabia que, para desafiar as normas estabelecidas, precisaria de um campo de estudo que fosse amplamente reconhecido e respeitado, e o xadrez se apresentava como a escolha perfeita. Laszlo Polgar não era um educador comum. Nascido em 1946 na Hungria, ele era um homem de ideias fixas e uma paixão profunda pela educação. Desde jovem, Polgar se dedicou a estudar a vida e as obras de grandes gênios da história, tentando desvendar o segredo por trás de suas habilidades excepcionais. Ele acreditava ter encontrado a resposta. A genialidade era, acima de tudo, o resultado de um ambiente rico em estímulos e de uma prática intensa e direcionada desde a infância. Polgar escreveu extensivamente sobre suas teorias em livros e artigos, argumentando que qualquer criança poderia se tornar um gênio com a educação certa. Suas ideias, no entanto, eram vistas como radicais e enfrentaram muita resistência no ambiente acadêmico tradicional. Determinado a provar suas teorias, Polgar estava disposto a arriscar tudo, incluindo a vida familiar, para realizar seu experimento ambicioso. Foi com essa determinação que ele conheceu Clara, uma professora de ascendência ucraniana, que compartilhava muitas de suas ideias sobre educação. Juntos, eles formaram uma parceria sólida, tanto no casamento quanto na missão educativa. Clara apoiou plenamente a visão de Laszlo e se tornou uma peça fundamental na implementação do experimento que mudaria a vida de suas filhas e a percepção mundial sobre a educação e a genialidade. A crença central de Laszlo Polgar era simples, mas revolucionária. A genialidade é feita, não nascida.
Ele estava convencido de que, ao contrário da visão tradicional de que o talento excepcional é inato, a excelência pode ser alcançada através de um treinamento intensivo e direcionado desde a infância. Para Polgar, o desenvolvimento da genialidade seguia um princípio claro: a prática deliberada. Ele sustentava que, com milhares de horas de prática concentrada e um ambiente que estimulasse a curiosidade e o aprendizado, qualquer criança poderia atingir níveis de desempenho extraordinários. A prática não deveria ser aleatória, mas cuidadosamente planejada e monitorada para maximizar o crescimento e a competência na área escolhida. Além disso, Polgar enfatizava a importância de um ambiente rico em estímulos. Desde os primeiros anos de vida, ele acreditava que as crianças deveriam ser expostas a desafios intelectuais e a uma variedade de experiências educativas. Livros, jogos, discussões e até a estrutura física do lar foram meticulosamente planejados para criar um ambiente propício ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento de habilidades cognitivas avançadas. Polgar acreditava que a combinação desses elementos, prática deliberada, um ambiente estimulante e a dedicação dos pais, poderia transformar qualquer criança em um gênio. E foi com essa convicção inabalável que ele e Clara decidiram aplicar suas teorias ao desenvolvimento de suas próprias filhas, escolhendo o xadrez como o campo de estudo onde poderiam testar suas ideias. O xadrez surgiu como a escolha natural para o experimento de Polgar por várias razões. Primeiro, o jogo já era altamente respeitado na Hungria e no mundo inteiro, oferecendo um campo onde o sucesso poderia ser facilmente medido e reconhecido. Além disso, o xadrez exigia um conjunto complexo de habilidades cognitivas, incluindo memória, estratégia e pensamento crítico, tornando-se o campo ideal para demonstrar o potencial da prática deliberada e da educação direcionada. Polgar também considerou que o xadrez, sendo um jogo universal, permitiria que suas filhas competissem em um cenário global, oferecendo a oportunidade de testar suas habilidades contra os melhores jogadores do mundo. Isso proporcionaria uma validação internacional de suas teorias se suas filhas pudessem alcançar o sucesso no cenário competitivo mundial. Assim, ele começou a introduzir o xadrez às suas filhas desde muito cedo, transformando-o em parte essencial de suas vidas diárias. As sessões de treinamento eram rigorosas e frequentes, mas também adaptadas ao ritmo de aprendizado de cada filha. Polgar não se limitava apenas ao treinamento técnico do xadrez. Ele buscava estimular o interesse e o amor pelo jogo, tornando o aprendizado uma atividade envolvente e prazerosa. Dessa forma, o xadrez se tornou não apenas um jogo, mas o campo de batalha onde Polgar buscava provar que a genialidade pode ser cultivada através de uma educação meticulosa e direcionada. E assim, as irmãs Polgar começaram sua jornada, uma partida de cada vez, rumo à grandeza. Laszlo e Clara Polgar começaram a educar suas filhas, Susan, Sofia e Judith, em um ambiente cuidadosamente planejado para maximizar seu potencial. Desde muito jovens, as meninas eram imersas em um mundo de xadrez. A casa dos Polgar era repleta de livros de xadrez, tabuleiros em todos os cômodos e referências ao jogo em quase todas as conversas. O treinamento começou de forma lúdica, com jogos e quebra-cabeças de xadrez adaptados para crianças pequenas. À medida que as meninas cresciam, o treinamento se tornava mais estruturado e intensivo. Polgar usava métodos variados, desde a análise de partidas históricas até a prática de posições específicas repetidamente. Ele também incentivava a resolução de problemas complexos de xadrez, desenvolvendo suas habilidades de pensamento crítico e estratégico. As sessões de treinamento eram complementadas por uma educação acadêmica sólida e um ambiente familiar que valorizava o aprendizado contínuo. Clara, além de apoiar o treinamento de xadrez, também assegurava que as meninas tivessem uma educação equilibrada, incluindo matemática, línguas e outras disciplinas. As refeições em família frequentemente incluíam discussões sobre estratégias de xadrez
e histórias de grandes mestres, integrando o aprendizado ao cotidiano de maneira natural e envolvente. O treinamento também incluía competições regulares, onde as meninas podiam testar suas habilidades contra outros jogadores. Essas experiências eram vitais não apenas para aprimorar suas técnicas, mas também para desenvolver resiliência e capacidade de enfrentar pressões competitivas. O objetivo era criar um ambiente onde o xadrez fosse não apenas uma habilidade técnica, mas uma paixão profunda, alimentada pelo amor ao jogo e pelo desejo de excelência. Com esse método intensivo e integrado, Laszlo Polgár e sua esposa prepararam suas filhas para enfrentar o mundo do xadrez competitivo, confiantes de que seu experimento provaria que a genialidade é, de fato, uma construção meticulosa. Os primeiros sinais de sucesso começaram a aparecer rapidamente. Susan, a mais velha, foi a primeira a mostrar resultados impressionantes. Aos 4 anos, já estava vencendo jogos contra adultos. Com 6 anos, ganhou seu primeiro torneio oficial, demonstrando uma habilidade e compreensão do jogo que muitos adultos não conseguiam igualar. Esses resultados iniciais não foram acasos. Susan demonstrava uma capacidade de concentração e uma habilidade estratégica que iam muito além de sua idade. A família Polgár começou a chamar a atenção, tanto de admiradores quanto de críticos, que se perguntavam se o sucesso de Susan poderia ser replicado com suas irmãs mais novas. Sofia, a segunda filha, seguiu rapidamente os passos de Susan. Desde cedo, ela também começou a mostrar um talento notável para o xadrez. Aos 5 anos, Sofia já estava competindo em torneios infantis e vencendo. Seu estilo de jogo era frequentemente descrito como criativo e agressivo, contrastando com a abordagem mais calculista de Susan. Sofia logo ganhou uma reputação própria, destacando-se no cenário do xadrez juvenil. Judith, a mais nova, rapidamente se destacou como um prodígio excepcional. Desde os primeiros anos, demonstrou uma paixão e uma capacidade para o xadrez que ultrapassavam as expectativas. Aos 5 anos, ela já estava jogando contra adversários muito mais velhos e ganhando de forma consistente. A precocidade de Judith logo a levou a ser reconhecida como um dos maiores talentos do xadrez infantil no mundo. Com o sucesso inicial das 3 irmãs, Laszlo Polgár começou a ganhar reconhecimento como um educador visionário. As irmãs Polgár estavam provando, uma partida de cada vez, que a genialidade pode ser cultivada através de um treinamento rigoroso e de um ambiente de apoio. O experimento estava apenas começando, mas os primeiros resultados já indicavam um futuro brilhante e revolucionário. À medida que as irmãs Polgár cresciam, suas habilidades no xadrez continuavam a se desenvolver de maneira extraordinária. O mundo começou a tomar conhecimento quando Susan, ainda adolescente, se tornou a primeira mulher a qualificar-se para o torneio interzonal de xadrez masculino. Isso foi um marco histórico, mostrando que seu talento transcendia as categorias tradicionais de gênero no esporte. Sofia, com seu estilo dinâmico e agressivo, também começou a conquistar títulos significativos. Em 1989, aos 14 anos, ela teve uma performance brilhante no torneio de Roma, vencendo vários grandes mestres e terminando com uma pontuação recorde. Essa performance foi considerada uma das melhores da história do xadrez juvenil e consolidou seu status como uma das principais jogadoras do mundo. No entanto, foi Judith, a mais jovem, quem alcançou os maiores feitos. Aos 15 anos, ela se tornou a grande mestre mais jovem da história do xadrez, superando o recorde anteriormente estabelecido por Bob Fischer. Judith rapidamente ascendeu ao topo do ranking mundial, frequentemente competindo e vencendo contra os melhores jogadores masculinos. Sua habilidade de enfrentar e derrotar campeões mundiais consagrados, como Garry Kasparov e Anatoly Karpov, foi uma prova incontestável de seu gênio no xadrez. O reconhecimento internacional veio não apenas através de títulos e troféus, mas também pelo impacto que as irmãs tiveram na percepção das mulheres no xadrez. Elas quebraram barreiras,
mostrando que o talento e a habilidade no xadrez não estavam limitados por gênero. A mídia global começou a cobrir suas conquistas extensivamente, e as irmãs Polgar se tornaram ícones tanto no xadrez quanto na educação. A jornada das irmãs Polgar no cenário internacional do xadrez não apenas validou as teorias de Laszlo Polgar sobre a educação e o desenvolvimento da genialidade, mas também inspirou uma geração inteira de novos jogadores e educadores. O sucesso das irmãs demonstrou que, com o ambiente certo e a dedicação, os limites do potencial humano podem ser significativamente ampliados. Apesar do sucesso impressionante das irmãs Polgar, o experimento de Laszlo Polgar não estava isento de críticas e controvérsias. Muitos questionaram os métodos de Polgar, alegando que a intensa rotina de treinamento poderia ser excessiva e potencialmente prejudicial para as crianças. Havia preocupações de que as meninas estavam sendo privadas de uma infância normal, em nome do experimento. Alguns críticos argumentaram que o sucesso das irmãs Polgar poderia ser atribuído a uma combinação única de fatores, incluindo predisposições genéticas, em vez de servir como uma prova definitiva de que a genialidade pode ser cultivada em qualquer criança. A ideia de que qualquer criança poderia alcançar níveis similares de sucesso, se submetida ao mesmo regime, foi vista por alguns como simplista e reducionista. Além disso, havia uma discussão contínua sobre a ética de utilizar as próprias filhas em um experimento de tal magnitude. As pressões e expectativas associadas ao desempenho no xadrez de alto nível levantavam questões sobre a liberdade de escolha das meninas e se elas realmente queriam seguir essa trajetória, ou se estavam apenas atendendo às expectativas impostas pelo pai. Apesar dessas críticas, Laszlo Polgar sempre defendeu seus métodos e a escolha de educar suas filhas dessa maneira. Ele afirmava que as meninas sempre tiveram a opção de parar e que a educação rigorosa que receberam as preparou não apenas para o sucesso no xadrez, mas também para a vida. As irmãs Polgar, por sua vez, frequentemente expressavam gratidão pelo treinamento que receberam, reconhecendo os sacrifícios e os benefícios que vieram com ele. Controvérsias à parte, o experimento Polgar provocou um debate importante sobre educação, potencial humano e os métodos de criação de crianças prodígios. Ele desafiou as ideias tradicionais e estimulou novas abordagens e reflexões sobre como cultivamos talentos e habilidades em jovens. O legado do experimento Polgar é profundo e duradouro. As conquistas das irmãs Polgar no xadrez não apenas inspiraram gerações de jovens jogadores, mas também influenciaram o campo da educação e da psicologia do desenvolvimento. O experimento de Laszlo Polgar demonstrou de maneira convincente que a genialidade não é apenas uma questão de talento inato, mas também de ambiente e oportunidade. As ideias de Polgar sobre a prática deliberada e o papel crucial do ambiente na formação do talento continuam a ser estudadas e aplicadas em várias disciplinas. Educadores e psicólogos se inspiram no experimento para explorar novas maneiras de nutrir o potencial humano. A abordagem de Polgar desafiou paradigmas antigos e abriu novos caminhos para entender como podemos maximizar o potencial de cada indivíduo. Além disso, as realizações das irmãs Polgar influenciaram a percepção das mulheres no xadrez e em outros campos dominados tradicionalmente por homens. Elas quebraram barreiras de gênero, demonstrando que mulheres podem competir em pé de igualdade com homens em qualquer campo, desde que tenham oportunidades iguais e um ambiente de apoio. Embora o experimento de Polgar tenha enfrentado críticas e controvérsias, ele deixou um legado positivo e transformador. As lições aprendidas com o sucesso das irmãs Polgar continuam a inspirar e motivar aqueles que buscam alcançar a excelência em qualquer área da vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. E para finalizar, lembre-se: educação é a chave que inspira mentes a alcançarem o seu potencial máximo.